Olá, Virtu conversa hoje com o economista José Roberto Mendonça de Barros, sócio da consultoria MB Associados, um dos mais respeitados economistas do Brasil, consultor econômico, especialista em temas macroeconômicos, e a gente vai falar hoje sobre a indústria, o futuro da indústria brasileira, o tema de um estudo recente do professor José Roberto. Bom, professor, a indústria vem perdendo participação na economia brasileira, né? Uma tendência aí de vários anos, com altos e baixos. Trata-se de um processo precoce de desindustrialização que o país está vendo, ou é algo em linha com o que já acontece em outros países desenvolvidos? Porque para muitos economistas tem sido muito adiantado esse processo no Brasil, até pelo nível de renda do Brasil, né? Qual é a avaliação do senhor com relação ao que está acontecendo? Olha, primeiro, o processo de encolhimento da indústria é nítido nos dados, né? Não há como deixar de reconhecer este fato. Segundo, isso ao longo do processo de crescimento é natural. É a história de todos os países onde, na lógica da evolução, se caminha mais para o setor de serviços. Na verdade, não é o setor de serviços, é a integração, né, de indústria com serviços e também com o setor privado. Mas você vai tendo mais, mas o que puxa é o setor de serviços. Entretanto, eu acho razoável a hipótese de que, no caso do Brasil, a industrialização é algo precoce, considerando um pouco da história, aonde nós chegamos, o tamanho do país, o tamanho do mercado interno, da população, é mais razoável, seria mais razoável que a indústria tivesse mais dinamismo, mesmo que, ao longo do tempo, fosse perdendo alguma participação no PIB. Né? Então, isso é um ponto de partida bastante firme. E é uma pena que assim seja. Por quê? Esse é o segundo ponto que eu acho que valia a pena estabelecer. Né? Uma boa parte do progresso tecnológico também se dá na indústria. Então, o fato da indústria começar a encolher algo precocemente é um sinal que tem algo acontecendo com o processo de inovação. E, de fato, a observação primeira que sai quando se analisa os dados industriais, fora essa queda na participação, é uma estagnação na produtividade, especialmente verdadeira nos últimos 30 anos, né? E, a rigor, desde a década de 80. Mas quanto mais vai chegando nos dias de hoje, mais claramente é isso. A perda de produtividade, ou a meia estagnação da produtividade, que é o inverso do que aconteceu de 1930 a 1980, onde a produtividade da indústria cresceu, é realmente uma perda do ponto de vista do país. Então, realmente, vamos estabelecer essas duas coisas. Tem uma redução na participação na indústria, ou um processo de desindustrialização, que parece algo precoce, e, segundo, essa perda de espaço decorre da estagnação da produtividade. Só que até aí chegamos todos, os economistas, analistas, industriais. A grande pergunta, e é onde divide realmente, é por que que isso acontece? Por que que isso aconteceu? Né? E aqui você tem duas vertentes. Uma vertente é que a indústria acabou sendo emparedada pelo que se chama de custo Brasil lato sensu, e uma segunda vertente, e que é a que me parece a mais correta e que existem muitas indicações que é por aí mesmo, é a que, a partir especialmente do governo do Geisel, a tentativa canhestra de ter uma nova grande rodada de substituição de importações agora, inclusive em bens de capital, produziu um setor que perdeu o dinamismo e se perdeu nesse caminho. Mas essa é a grande discussão que se tem no Brasil, né? E certamente será uma das grandes discussões para o ano que vem. Agora, professor, a indústria é um setor muito amplo. Onde essa tendência tem sido mais acentuada? Dá para notar? É uma tendência generalizada? Ou dentro da indústria existem setores ou players específicos que conseguem se sair melhor nesse cenário?
Olha, em princípio, dá para dizer que ela é muito ampla, né? Ela é bastante ampla, mas, eu acho que, chama atenção, no setor de bens intermediários, que foi o grande setor protegido no segundo PND, no período do Geisel, e o próprio setor de bens de capital. E aí existe uma questão que me parece chave, que é o seguinte: quando esses programas foram colocados, eu estou falando do fim dos anos 70, início dos anos 80, né, eu acredito que tenha havido, por parte dos organizadores dessa política, uma enorme, má interpretação do que seria o progresso técnico. O que eu quero dizer com isso? Até os anos 70, a maior parte do progresso técnico estava embutida nas máquinas. Então, quando você comprava uma linha de produção nova, ela trazia as novidades tecnológicas. E hoje é fato conhecido, acho que ninguém discordaria disso, que mais ou menos nessa época começou a haver uma mudança na forma de gerar o conhecimento, e que ficou conhecido na expressão de que a revolução passou a ser de muito mais de software, de conhecimento embutido nos desenhos, projetos, etc., e menos de hardware, né, que acabou desembocando no que se chama da indústria 4.0, todas essas vertentes mais industriais, mais modernas, no fundo é uma combinação de digitalização, automação com a operação dos equipamentos, que tem novidades, evidentemente, né? Mas o grosso disso é a evolução do software, e aí sim, né, o grande comando está aí. O exemplo que é repetido por todos é do telefone, da Apple, né? Que basicamente é software, o hardware é todo subcontratado sem detrimento do progresso técnico. Essa percepção faltou na época, e o melhor indicador disso é a antiga lei da informática, que tentava substituir importações de computadores que já nasciam totalmente ultrapassados, porque o conceito era produzir aqui a máquina, né? Eu acho que esse foi o pecado mortal número um. Pecado mortal número dois, porque gerou essa dificuldade mais adiante, é que na estrutura dos programas do período do gás, do segundo PND, e porque havia uma crise cambial enorme, né, o que se privilegiou foram investimentos nos setores intermediários visando poupar divisas, visando reduzir o custo da importação, né, e que gerou um setor muito produtivo, muito protegido, perdão, né, bem pouco produtivo e muito. Então, as matérias-primas básicas, a linha dos metais e a linha dos plásticos, das resinas, são compostas de produtos que são muito caros. O aço, por exemplo, né, é 20%, pelo menos, mais caro no Brasil do que. E a proteção impede a importação. Então, o que acontece? A manufatura ela já nasce com uma penalidade de 20% nos custos. Como é que você vai fazer uma máquina, uma autopeça, uma coisa desse tipo, se a tua matéria-prima básica, que em alguns casos é mais da metade do valor da produção, já vai com um prêmio desse tamanho, né? E com isso e outras coisas foi se perdendo produtividade. A produção, como toda proteção excessiva, foi ficando atrasada. Você olha isso para qualquer lado que você tem algumas coisas modernas, mas, no geral, é uma coisa mais atrasada quando comparado no resto do mundo. A incorporação tecnológica foi diminuindo e a produtividade foi diminuindo. E o que eu acho mais característico e, ao mesmo tempo, mais grave é que a liderança industrial brasileira, expressa nas federações e confederações, de certa forma passou a terceirizar a culpa no custo Brasil. Deixa eu me explicar
Não que eu desconheça o custo Brasil. Metade da minha vida profissional fui trabalhar É que nisso fica daí. uma discussão, né, professor? Se eu toco nesse ponto. Parece assim, o Brasil nunca se abre à competição por causa do custo Brasil, mas também sem se abrir à competição não é produtivo, não é competitivo e o custo Brasil fica aí. Então fica Não tem é um jeito de equilíbrio diminuir. complicado esse. E pior do que isso, o discurso da liderança industrial passou a ser: como existe o custo Brasil com uma desvantagem, a política pública tem que, de alguma forma, subsidiar para compensar essa desvantagem. Isso através de crédito subsidiado, é só lembrar da longa história do BNDES, com crédito francamente subsidiado, e outros programas, fora a proteção mesmo, tarifária, outros programas de garantia. Aí é que aí é que a coisa não sai mesmo, porque a rentabilidade mínima acaba sendo atingida, mas por incentivos tributários, incentivos creditícios, e aí não melhora. E E com isso hoje você ficou fecha o claro, né, professor? ciclo. Desculpe interromper novamente, mas tanto a TJLP, o subsídio que existia, quanto a questão fiscal, hoje parece ter até um consenso, né, as projeções do Banco Central, que isso impactava diretamente a Selic, quer dizer, o custo de crédito para todo o país, né? Tinha um Sem impacto dúvida direto. nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, você gerou uma coisa meio autocontida, protegida, mas, ao mesmo tempo, um sistema que se realimenta, consolidando a baixa produtividade. Então, isso eu acho que é inequívoco isso. E aí, o que então foi esse trabalho que nós começamos a fazer? Deixa eu esclarecer o nosso. Meu parceiro nisso é o João Fernando de Oliveira, um engenheiro craque, professor de manufatura na Escola de Engenharia de São Carlos, que tem uma longa história, não só de chão de fábrica, de estudar manufatura, mas de construção de políticas. Ele foi diretor superintendente do Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo por 5 anos, e um dos idealizadores e primeiro presidente, fundador da Embrapi, que é a Embrapa do setor industrial. Então, é alguém que conhece bastante, né? E o que nós fizemos foi perguntar o inverso. O diagnóstico está muito claro: não cresce, não tem produtividade, está encolhendo. Segundo, aonde que a indústria foi também está muito claro. Construiu o discurso do custo Brasil e partiu para cima da política pública para arrumar compensações tributárias e creditícias para conviver com isso, o que consolidou a estagnação industrial, né? E, na verdade, o retrocesso industrial que está aqui colocado, né? E é fácil você olhar, né, dos esquemas na indústria de Manaus não saiu nada muito mais dinâmico, da indústria do Nordeste não saiu nada, e a indústria daqui também não saiu nada mais dinâmico, né? E aí nós estamos nesse impasse. Então, você precisa abrir, acho que pouca gente discute, mas como é que faz para abrir? Mas o que nós tentamos fazer, uma coisa relativamente pontual, mas eu acho que adiciona um conhecimento importante, é fazer o inverso. Muito bem, eu sei por que não deu muito certo, mas será que não tem gente que conseguiu quebrar essa escrita? E nós fomos atrás, de alguns casos são conhecidos, a Natura é muito conhecido, a Embraer é muito conhecido, mas nós fomos atrás de ver, é tão raro isso ou tem mais gente? E, não muito, sem muita surpresa, descobrimos que no período mais recente tem muito mais gente do que parece que conseguiu romper essa escrita. Então, o que nós fizemos foi levantar uma série de casos, estudá-los junto com a empresa e tentar, primeiro, demonstrar que são bem-sucedidos, o que é muito simples, que é só olhar os balanços, os resultados, a exportação, etc., né? E quais são as razões para que se possa ter isso. Eu sei que isso é uma minoria em termos da empresa, mas o que você observa? Eu diria, então, que você tem três características, e esse é o ponto importante, daqueles que, apesar do custo Brasil, que esse sol é igual para todos, apesar do custo Brasil, conseguiram ser produtivas, eficientes, através do desenvolvimento, ao longo do tempo, de três coisas. Primeiro, uma prioridade absoluta para o desenvolvimento tecnológico e o consequente aumento de produtividade. Para quem conhece um pouco o que é indústria, isso não é feito de um dia para o outro. Não? Uma indústria produtiva bem-sucedida tem décadas de história, onde você vai construindo conhecimento, o conhecimento vai avançando e você vai avançando junto, né?
Todas elas têm esse tipo de coisa. A segunda tem ligações com o resto do mundo, sim, de modo que o que faz ser bem-sucedido é mesmo são ligações com o resto do mundo. Em geral, por exportação. Segundo, por exportação, mais investimento lá fora, que aí permite conhecer, né? Ou, no mínimo, né, por ligação às fontes ativas de tecnologia. Não é comprar uma máquina pronta, caixa preta, é participar do desenvolvimento lá fora, né? Então, por exemplo, a antiga Fibra, que hoje é Suzano, né, tem uma empresa no Canadá que é uma empresa de pesquisa para desenvolvimento das questões ligadas às árvores, à fibra, à celulose e produtos dela derivados, né? Então, o primeiro é desenvolvimento tecnológico, o segundo é ligação com o exterior e o terceiro é uma boa estrutura de capital. Porque se você tem uma estrutura fraca de capital, ou vai estar muito sujeito às oscilações de curto prazo da política monetária, ou vai depender de estruturas de crédito, em geral, via governo, e aí é uma exposição bastante grande. Então, todas têm essas três características, a despeito do custo do Brasil. O que nos mostra que é perfeitamente possível caminhar para a internacionalização, é legítimo descobrir se você discutir, perdão, se você vai dar um choque de competitividade ou se vai ser aos poucos, como é que isso está aberto à discussão, mas não dá para, na nossa conclusão, realmente sem essas três coisas nós não temos saída, nós vamos ficar no ciclo vicioso da baixa produtividade, que é onde está a maior parte da indústria brasileira. Perfeito. Então, tem caminho, né, professor? Só uma última questão, o senhor também é especialista em temas da agropecuária, do agronegócio. Por que, então, o agronegócio foi tão bem sucedido? Fazendo um paralelo, o agronegócio teria essas três características que o senhor aponta, e por que a indústria não consegue aprender? A indústria, boa parte da indústria está viciada nessa estrutura de protecionismo e de benefícios, de mais procurar ajuda lá em Brasília do que investir no seu próprio negócio? É isso mesmo. Bom, o agronegócio, eu trabalho nisso há muitas décadas, nessa altura das coisas, e realmente tem mais ou menos o mesmo caminho, né? É reconhecido que o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa, a difusão, resultou numa agropecuária que a única agropecuária tropical do mundo realmente competitiva, a qualquer critério, né? Eu não falo só de custo, falo de qualidade, de mudança, e isso virou uma coisa que a gente chama de endógena. O próprio sistema vai gerando tecnologia e com uma especificidade. A tecnologia agrícola, ela é sempre específica à região. Isto é, o solo tropical não é o solo temperado. O clima aqui não é o clima lá. Então, necessariamente, ou você desenvolve a sua própria tecnologia, ou então você não vai adiante. Na indústria, não. Como ela trabalha fechada, num ambiente fechado, todo controlado, você eventualmente pode importar tudo. A tecnologia é importante, não é na primeira rodada da instalação, que você pode fazer só com equipamento importado, é o que vem depois. Como é que você melhora, como é que você vai adicionando. Por isso que não dá para importar e ficar parado o resto da vida. A agricultura tem isso. Petróleo é assim também. Por que a Petrobras é tão bem sucedida em água profunda? Porque a geologia é como terra agrícola. Em qualquer lugar do mundo ela é diferente, né? Então, a Petrobras, para conseguir produzir petróleo no mar, ela teve que conhecer mesmo a geologia e desenvolver a tecnologia, por isso que ela é tão bem sucedida. É a mesma coisa. Mas voltando, então, primeiro, tecnologia e produtividade. O exemplo singelo que eu dou sempre, mas que é uma boa indicação, né? Quando a soja apareceu no estado do Paraná, eu cuidava além de ser economista, eu cuidava de uma propriedade da família e vi isso acontecer. Em 75, 76, uma boa produção de soja no Paraná era de 15, 16 sacos por hectare. Hoje, a média brasileira está acima de 55. Qualquer bom produtor produz acima de 75, e o objetivo de todo mundo é chegar a 100 sacos por hectare. 15 para 100.
de 75 para hoje. É um É incrível, crescimento né? Que é o contínuo. mesmo solo, o mesmo clima, o mesmo tudo. E mesmo agricultor, isso é técnica e acumulação de conhecimento. Desenvolvimento, podia falar muito tempo sobre isso. Segunda coisa é participar do mercado internacional. A agricultura brasileira, ela era, fora açúcar e café, relativamente fechada até o início dos anos 90. Aí que a coisa abriu de verdade e o Brasil passou a participar de exportação de tudo, né, que a gente produz aqui. Nós só exportamos trigo, porque não aprendemos ainda a produzir trigo em larga escala. Mas no resto a gente faz, e os produtos vão andando com tecnologia e exportação. A questão do financiamento também é um negócio interessante, a estrutura de capital. No passado, como na indústria, né, a agricultura se beneficiou, sim, de um sistema de crédito via Plano Safra bastante privilegiado. Mas, com o correr do tempo, isso foi sendo diminuído. E, hoje, metade do capital de giro da agricultura é feito com capital próprio, 40%. A maior parte do remanescente é dinheiro comercial, dinheiro que você pega nos bancos. Corretamente, a importância do plano safra, do dinheiro subsidiado, está na pequena propriedade familiar, etc. Então, houve um crescimento. Então, é exatamente esse caminho. E, aliás, Juliano, deixa eu fazer uma complementação. Uma das formas de participar intensamente das cadeias globais é a forma indireta. Se eu produzo um equipamento, um químico, um defensivo que vai para a agricultura, eu estou indiretamente exportando através dos produtos. Então, não é necessariamente vender no exterior, porque nem todo mundo vai conseguir fazer isso, mas é também a exportação, digamos assim, indireta que você pode ter, né? E aí a gente volta para a indústria, né? Se não entrar nessa ligação com o resto do mundo, que não para de andar para frente, a nossa indústria vai se reduzir, vai ficar cada vez menor, né? É fácil dar exemplos de coisas cuja tecnologia vai mudando e aqui não consegue acompanhar, então vai ficando fora, você tem que aumentar. E, no limite, é só você olhar os veículos. Daqui a 20 anos, os veículos serão elétricos. Será que esta indústria que está aqui é capaz será que esse sistema de produção ele vai conseguir encarar esse tipo de coisa ou não? Nada indica que vai estar nessa direção, né? Então, eu acho urgente, é uma coisa urgente, mas tem que sair dessa estrutura em que a indústria, através da sua liderança, entrou, que é suicida, né? Custo Brasil, eu não movimento, porque tem o Custo Brasil, eu movimento para Brasília. Certo? Claro que isso é como média da liderança, né? Seria uma injustiça, tem inúmeras indústrias individuais, tanto que nós localizamos uma pancada delas que vão por conta própria avançando. Mas é razoável dizer que tem muitos setores que se acostumaram a trabalhar embaixo da proteção e não estão muito dispostos a mudar, não, enquanto der. E, se for isso, a indústria brasileira tem um sério problema.